Olá, irmãos, bom dia. Hoje eu quero conversar com você sobre mais um personagem bíblico. A cada domingo pela manhã nós temos olhado para a vida de algum personagem bíblico e hoje eu quero olhar para a vida de José. José tem sido um dos meus personagens preferidos ao lado de Davi. Os personagens do Antigo Testamento que eu mais gosto são Davi e José. E a história de José é uma história fantástica. E eu gostaria de tirar algumas lições da história de José para que nós pudéssemos aplicar em nossas vidas, como eu tenho feito a cada encontro, a cada momento. Meu desejo é que essa história, que talvez seja tão conhecida por você, seja uma história que te inspire a viver da maneira que agrada a Deus, da maneira que Deus quer. Às quintas-feiras eu tenho falado sobre ser discípulo de Jesus, o que é ser discípulo de Jesus Cristo. E eu espero que esse estudo da vida de José te motive a se aproximar mais daquilo que é ser um discípulo de Jesus Cristo, que a história de José te motive a isso. A história de José nós encontramos em Gênesis capítulo 37, e nós vamos até o final de Gênesis, até o capítulo 50. Então é uma história bem rica, bem extensa, muitos detalhes estão inseridos no texto. Então, para que a gente não gaste muito tempo nessa hora lendo toda a história, seria cansativo demais, enfadonho demais. Para que a gente não gaste tanto tempo fazendo isso, eu vou lembrar a história, eu vou contextualizar você. E você vai aí com a sua Bíblia aberta, se você quiser, vai folheando a Bíblia e tentando encontrar aquilo que eu vou lembrando você. E a minha sugestão é que você, ao longo da semana, se debruce em cima do texto bíblico e leia novamente, estude novamente a história de José. Porque eu tenho certeza que depois que nós conversarmos aqui e com as lições que eu extrair do texto para as nossas vidas, eu tenho certeza que quando você estudar isso durante a sua semana em casa, muito mais coisa o Espírito Santo vai falar com você e muito mais rico o texto vai se apresentar a você. Então, meu convite, meu pedido a você é que você estude, abra sua Bíblia, leia com calma. Se você acreditar que não tem condições de absorver toda a história, lendo ela de ponta a ponta, então leia um pouquinho a cada dia, mas vá absorvendo aquilo que Deus pode falar com você através da sua palavra, através da Bíblia. Então, eu quero te desafiar, te fazer esse convite a estudar a Bíblia e procurar conhecer mais o texto. Eu quero te convidar então a orar, a colocar o teu coração diante de Deus, a tua vida, a tua mente diante de Deus, para que a palavra de Deus fale contigo. Ok? Feche os teus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado porque nós podemos aprender contigo, podemos aprender com a tua palavra. Obrigado por esses registros, Pai, da tua palavra. Obrigado porque nós podemos extrair lições que nos incentivem dia a dia para aprender mais de Ti, Pai. Muito obrigado por isso. Nos ensina agora, através da história de José, que essa história possa nos motivar a viver como discípulos de Jesus, mais próximos de Cristo, sabendo que as nossas vidas estão nas Tuas mãos e que nada acontece por acaso. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, uma coisa que eu queria dizer para você ainda antes de entrar no texto é o seguinte, é que, como eu falei antes, né, nós temos personagens preferidos. Eu tenho em José um dos meus personagens preferidos do Antigo Testamento. E a sensação que a gente tem quando olha para um personagem desse é que ele era praticamente ali quase que no mesmo patamar de um super-herói. A gente olha para José com tudo que aconteceu na vida dele, ou olhamos para Davi, tudo que ocorreu com ele, e a gente olha essas pessoas, admira elas e a gente parece que lê a história sem conseguir enxergar nitidamente a humanidade dessas pessoas. Parece realmente que eles estão um patamar acima, parece que são quase que super-heróis. E a gente não enxerga alguns erros, algumas coisas que demonstram que eles eram humanos como nós, seres humanos como nós, sujeitos às mesmas questões que nós. E aí quando a gente lê isso, quando a gente lê histórias como essa, a gente se sente um tanto quanto distante disso. Parece que aquilo que Deus fez na vida desses homens e mulheres da Bíblia, parece que Deus só vai fazer com eles.
parece que a gente não vai conseguir experimentar isso, parece que a gente falta muito na nossa vida para chegar lá, para conseguir experimentar. Por isso, por exemplo, ao estudar a vida de Sansão, no domingo passado, a vida de Jefté, no domingo anterior, eu apresentei ali alguns aspectos bem característicos da humanidade desses personagens. E hoje eu quero fazer a mesma coisa com José. Para que a gente olhe para José e veja assim, poxa, eu posso ser como José. Aquilo que José enfrentou são coisas que eu enfrento na minha vida. Mas a atitude de José e a postura dele, aquilo que Deus fez na vida de José, Deus também pode fazer na minha vida, porque eu não sou diferente de José. E você de fato não é. Eu e você não somos diferentes desses personagens bíblicos. Somos homens e mulheres semelhantes a eles em tudo. E talvez como um ponto positivo a nosso favor, é que nós temos hoje a presença do Espírito Santo conosco. Talvez em comparação com esses homens e mulheres do Antigo Testamento, nós tenhamos esse ponto positivo. O Espírito Santo está conosco, de maneira permanente. No domingo passado, quando eu falei sobre Sansão, eu te disse isso, que o Espírito Santo vinha por um motivo específico e depois era retirado. Queridos, conosco o Espírito Santo está. Ele está conosco. Então, isso já é uma grande garantia de nós acertarmos no nosso caminhar. Então, meu querido, eu espero que a palavra de Deus fale ao seu coração e que você aprenda com a Bíblia, ok? Então vamos lá, vamos contextualizar, vamos lembrar um pouquinho da história de José. O que nós temos para lembrar aqui e para salientar a respeito de José? Algumas coisas interessantes, importantes para nós frisarmos sobre aquilo que aconteceu com José. Bom, o texto bíblico diz que Jacó, então ele teve 12 filhos e José era o filho preferido, o filho da mulher amada, o filho de Raquel. Você pode ler isso ainda no capítulo 35 de Gênesis, a partir do verso 23. Diz assim: os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia ou Lia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, escrava de Raquel, ele teve Dan e Naftali. E com Zilpa, escrava de Leia, ele teve Gade e Aser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Então, queridos, o texto já nos diz que José era o filho preferido, ele era o filho da mulher amada. Capítulo 37 começa a narrar essa história. Capítulo 37 diz o seguinte, então, que aos 17 anos, José, junto com os seus irmãos, pastoreava os rebanhos do pai. E mais do que isso, diz que José trazia ao pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Você pode ler isso a partir do capítulo 37, já nos primeiros versículos. Então diz, olha, Jacó tinha os seus 12 filhos e José, com 17 anos, pastoreava os rebanhos do pai junto com seus irmãos e levava ao pai as más notícias a respeito dos irmãos. José, então, uma coisa já para a gente pensar aqui, para trazer ele para perto de nós, mostrar que José era um homem semelhante a nós. José, ele tinha, ainda não pela incumbência do pai, o texto vai mostrar isso depois, mas José tinha a prática de dedurar os irmãos. Ele era aquele filho, ele tinha 17 anos, era um menino novo, inexperiente. Ele era odiado pelos irmãos, porque o pai tinha preferência por ele. Ele era filho da mulher amada, ele sabia que a mãe dos outros irmãos não era o grande amor do seu pai. Então ele sabia as preferências que tinha e isso levava ele a trazer ao pai as más informações a respeito dos irmãos. Então eles iam apacentar os rebanhos do pai e José então ficava de olho no que os irmãos faziam e trazia as notícias ruins a respeito dos irmãos. Um jovem de 17 anos, pouca experiência. O texto diz então que os irmãos odiavam José por causa dessas coisas, porque o pai preferia José e ele então tinha essa prática.
Uma das coisas que o pai fazia para demonstrar a preferência, uma das coisas que o pai fez, na verdade, foi dar a José uma roupa diferente dos irmãos. Uma roupa diferente da roupa que os irmãos usavam. Uma túnica bem feita, colorida. Uma túnica era um símbolo de importância. Então, o próprio pai, Jacó, já colocava José numa postura superior aos irmãos. Os irmãos odiavam isso, detestavam isso. Mais ainda o ódio deles aumentava. Então o próprio pai também não agiu com sabedoria. Agora é interessante nós observarmos algumas coisas sobre a família de José, os antecedentes dele. José, queridos, ele era bisneto de Abraão. Se você conhece a história de Gênesis, isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro para você. Bisneto de Abraão. Abraão teve alguns erros, problemas de família. Abraão, por 2 ocasiões, disse que Sara não era sua mulher, mas mentiu dizendo que ela era sua irmã. Tentando salvar a vida dos dois, estava com medo, não confiou na promessa de Deus, com medo fez isso. Outra coisa que ele não fez, por não confiar plenamente em Deus, ele não aguardando a promessa, ele teve relações com a escrava da sua esposa e dela nasceu um dos filhos, não o filho da promessa. Então esse era o bisavô de José. O avô de José, Isaac, ele fez a mesma coisa que o pai. Você vai lendo essas histórias em Gênesis. Ele também afirmou que a esposa era irmã dele. Aqui, Isaac já começa a apresentar um padrão de família. Isaac tinha preferência por um dos filhos. Isaac, entre Esaú e Jacó, preferia Esaú. Lembra da história dos 2 gêmeos, Esaú e Jacó? Então, Esaú tinha a preferência do pai. Então, o avô de José já apresentou essa característica. Problemas e características de família talvez semelhantes aos que nós vivemos. Então percebe como os personagens bíblicos são tão próximos da gente que a gente nem percebe? Então Isaac, avô de José, já demonstrou ali preferência. A avó de José também tinha preferência por Jacó e não por Esaú. O Jacó, o pai, ele comprou a primogenitura do irmão. Se você conhece a história de Gênesis, a história dos personagens, dos patriarcas, você vai lembrar dessa história. Ele compra a primogenitura, ele aproveita uma oportunidade, instruído pela mãe, a mãe que preferia ele, ajuda ele a fazer esse plano para ele usurpar a primogenitura do irmão. Então veja como o pai de José agiu. Jacó, assim como os pais dele, também tinha preferência por um dos filhos, no caso, José. Então você percebe um padrão familiar, um problema familiar que vai se perpetuando. E aí chega em José isso. José também sofre as consequências disso. Só que José, queridos, a Bíblia diz que Deus deu sonhos a José. Ele era o preferido, ele era o queridinho do papai, ele tinha essas preferências, o pai coloca ele numa posição de honra, já com relação aos irmãos, e aí Deus dá sonhos para José. José, então, tem um sonho. E no primeiro sonho, ele sonha lá que ele e os irmãos estão trabalhando, colhendo trigo e amarrando eles em feixes, e de repente, o feixe de José se levanta, se posiciona, e o feixe dos irmãos se curva diante dele. E aí a Bíblia diz o seguinte, que José teve esse sonho, ali ainda jovem, 17 anos, pela informação que o texto nos diz. E ele tendo esse sonho, ele conta aos irmãos. Depois ele tem um outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e as estrelas, 11 estrelas, se curvam diante de José. E aí ele conta para os irmãos novamente. E a Bíblia diz o seguinte, que os irmãos de José, eles tinham cada vez mais ódio. Dá uma olhadinha no capítulo 37, versículo 8, diz assim, capítulo 37, verso 8. Então os irmãos perguntaram, depois que ele conta o sonho, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos sonhos
e do jeito que ele os contava. Gênesis capítulo 37, versículo 8. Queridos, José era um jovem inexperiente e que ele era amado pelo pai, colocado em posição de honra pelo pai e não sabia lidar com isso. Não dá para dizer aqui que ele tinha que agir diferente. Ele era um jovem de 17 anos que era o preferido, o queridinho do papai, e a quem o pai colocava sobre honra acima dos irmãos. E aí agora ele tem sonhos. E ele conta os sonhos, e segundo o verso 8, que nós acabamos de ler, ele contava os sonhos de um jeito que aumentava o ódio dos irmãos. Sabe, eu fico imaginando aqui José estufando o peito, José assim, dizendo, olha, irmãos, eu vou governar sobre vocês, né? Eu vou ser o maioral. Olha o sonho que eu tive, né? Aquela posição de, uau, eu sou o maior. Sabe, José, ele foi alimentando aquele ódio, ele teve participação nesse ódio crescente dos irmãos por ele. Diz o texto que o pai de José, Jacó, ouviu o sonho, os irmãos ficaram com mais raiva, mas Jacó não disse nada. O texto diz que Jacó se calou e considerava apenas no coração aquilo que ouviu. Você pode ler aí no capítulo 37. Um problema de família, né? Qual é o problema aqui? O pai deveria ter orientado José, deveria ter dito, olha, ok, você teve sonhos, né? Vamos ver se esses sonhos são de Deus, mas calma lá, não vá contar vantagem sobre os seus irmãos, não vá provocar a ira deles. O pai não teve sabedoria, tanto quanto nós, pais, ou os nossos pais, muitas vezes não têm sabedoria. E a coisa vai acontecendo. Bom, o texto diz, então, capítulo 38 já, vai dizer que José, agora os irmãos estão pastoreando e ele está em casa. O pai provavelmente percebeu o ódio dos irmãos e deixou José em casa. Mandou os irmãos pastorear numa terra distante. A distância que eles estão é uma distância mais ou menos, pelo texto, né, pela localização das cidades ali que o texto apresenta, algo em torno de 80 a 100 quilômetros. Caminho no deserto, né? Então, algo distante. Uma distância considerável, ainda mais para aquela época, onde se fazia tudo a pé. Então, queridos, os irmãos estão lá pastoreando e José não está com eles. O pai, mais uma vez, privilegiou ele, deixou ele em casa. Então ele começa a conviver mais em casa. O pai começa a tirar ele dos serviços naturais e normais dos filhos, talvez para proteger ele e talvez para colocá-lo com mais honra sobre os irmãos. E aí, então, ele está em casa, mas o pai dá uma missão para ele agora. E a missão é, vá lá, analisa os teus irmãos, vai descobrir como é que eles estão, veja se está tudo bem e depois volta. Traga-me as informações, semelhante àquilo que ele já fazia. Agora o pai pede para ele. Lembra que ele antes, o texto diz que ele contava as más notícias a respeito dos irmãos? Agora é o pai que pede para ele. E ele vai. Chegando lá, ele faz todo esse caminho, depois a gente vai pensar um pouquinho sobre esses detalhes, mas ele faz todo o caminho. Eu vou acelerar um pouquinho agora aqui a história. Vai lá, os irmãos encontram ele e dizem, olha, lá vem o sonhador. Lá vem aquele que nós odiamos. Eles estão com raiva. E aí o que eles fazem? Tramam um plano para acabar com a vida dele. Resolvem matá-lo. Um dos irmãos, os mais velhos, um pouco mais ponderado, resolve então acalmar o coração dos irmãos e diz, olha, não vamos matá-lo. Existem caravanas de mercadores de escravos aqui, então quem sabe a gente vende para eles. E então eles colocam ele numa cisterna vazia e deixam ele lá. E ele então é vendido como escravo. E aqui se encerra um primeiro ciclo da história de José. Vendido como escravo, ele vai parar no Egito e começa o segundo ciclo da história dele. Mas antes de ir para o segundo ciclo, vamos aprender alguma coisa aqui, uma lição para as nossas vidas a respeito de José. José tinha todos esses defeitos que eu falei, coisas que a gente não percebe muito, ou são detalhes do texto que
que não saltam tanto aos nossos olhos, que não são tão ensinados ou apresentados. Mas ele tinha esses defeitos. Ele era um cagueta, como a gente diz, um X9, né? Dedo duro. Ele contava a respeito dos irmãos as más notícias, e isso fazia com que os irmãos odiassem mais ele. Ele tinha um problema familiar, o pai amava mais ele do que os irmãos, e aí colocava ele num pedestal, e ele gostava de estar nesse pedestal, porque ele apresentava os seus sonhos de uma maneira que os irmãos apenas aumentava a ira deles. Então ele gostava, ele contava os sonhos desse jeito. Mas tem uma coisa sobre José que é interessante aqui. José tem um coração disposto a servir, um coração obediente ao pai. O pai dá essa missão difícil para ele. 80 a 100 quilômetros de distância, no deserto, e ele vai sozinho, enfrentando os perigos do deserto, sabendo que os irmãos o odiavam, e vai até lá para descobrir como é que os irmãos estão e trazer as notícias para o pai. Sabendo que os irmãos o odiavam, possivelmente ele não imaginava que os irmãos o odiavam a ponto de morte. Mas o fato é o seguinte, queridos, que ele era um jovem ainda, novo, e o pai dá essa missão para ele ir até os irmãos, enfrentando o deserto e colher notícias sobre os irmãos. Uma missão difícil, mas ele tem um coração obediente. Ele está disposto a servir. Então, ainda que ele tenha os outros problemas que nós mencionamos aqui, ainda que ele seja inexperiente por ser jovem, e a missão dada a ele não era uma missão fácil, ainda assim ele aceita o desafio. E aqui eu creio que nós precisamos aprender com José. Por mais que a missão seja difícil, por mais que as pessoas envolvidas na missão não sejam agradáveis, por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis, como o deserto, percorrer essa distância no deserto não era fácil. Ele obedece. Então, queridos, que nós tenhamos, assim como José, um coração disposto a servir. Então perceba que mesmo com erros, mesmo com problemas familiares, mesmo com situações adversas, nem tudo está perdido. Sabe que às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente foca só num ponto. A gente foca numa coisa ruim, em algo, sabe, algo difícil. A gente foca naquilo e pensa que todo o resto vai dar errado. José ele tinha um problema, ele sabia que os irmãos odiavam ele. O pai não faz nada para amenizar essa situação. O pai não faz questão de esconder que tem preferência por ele. E os irmãos também não têm dificuldade nenhuma não querem esconder o ódio. Então José podia focar nisso. José podia ter dito para o pai, eu não vou. Eu não quero ir. Os meus irmãos me odeiam, você vai me mandar para lá? Eu não quero estar sozinho com eles. Às vezes a gente foca só num problema, só num aspecto da nossa vida. Às vezes você tem um problema no teu ambiente de trabalho. E aí você acha que toda a tua vida vai ser um fracasso, porque você tem um problema para resolver. Porque você tem uma situação adversa. Pode ser que seja na família. Talvez você seja filho, um dos filhos de muitos filhos de uma família, e você talvez olhe e diga assim, não sou eu o queridinho do papai. Meus pais têm preferência por outro irmão. Ou talvez você olhe e diga assim, só eu não dei certo na vida. Os meus irmãos todos conseguiram se encaminhar. E aí você começa a se comparar. E aí olha para isso e diz assim, mas realmente eu não consigo. E aí quando aparecem oportunidades na sua vida, você olha para elas e diz assim, não, são difíceis demais, eu não consigo encarar isso. Afinal de contas, tudo dá errado na minha vida. José poderia ter dito isso. Olha, eu tive sonhos, Deus me deu sonhos e olha o que aconteceu. Os meus irmãos me odeiam. Então José poderia ter questionado Deus, mas ele não o faz. Ele poderia ter questionado o pai, mas ele não o faz. Ele obedece. Eu creio que com José nós podemos aprender que é necessário ter um coração disposto a servir.
que é necessário obediência. A missão foi dada, então cumpra. Não é como aquele jargão militar, né? Missão dada, missão cumprida. Deus colocou algo nas tuas mãos para fazer, Deus colocou uma responsabilidade sobre você, cumpra essa responsabilidade, ainda que seja difícil. Então que a gente aprenda nesse primeiro estágio da vida de José, que a gente aprenda a ter um coração disposto a servir. Esta é a primeira lição que eu quero aprender com José. A segunda lição, queridos, que eu quero aprender com José, ela acontece no segundo estágio da vida dele. Eu estou dividindo a vida de José em 3 estágios diferentes. O primeiro com a família. E os problemas de família, as dificuldades, a inexperiência de um jovem que está descobrindo o mundo, descobrindo a vida. Mas um jovem que Deus escolheu, porque tinha um coração disposto a servir. Mas em segundo lugar, no segundo estágio, vem José no período da escravidão. Os irmãos vendem José, levam ao pai a notícia de que José havia morrido, né, tiram a túnica dele, sujam de sangue, com o sangue de algum animal, e levam para o pai e dizem, olha, encontramos isso aqui. Como se eles não tivessem encontrado com José. Dizem, certamente algum animal o matou. E Jacó, então, fica enlutado pelo seu filho. E eles vendem, então, ele como escravo. Os mercadores de escravo passam, estão indo para o Egito, compram José, e lá no Egito vendem para Potifar, um oficial egípcio. E lá, queridos, a palavra de Deus mostra que José ele vai ganhando graça aos olhos de Potifar. É interessante ver que a palavra de Deus vai mostrando que Deus estava com José durante todo esse período. Então, uma coisa interessante é que às vezes as coisas difíceis acontecem conosco, né? José, de queridinho do papai, passa por uma tentativa de assassinato, os irmãos queriam matá-lo, e dali a escravidão. Ele literalmente foi ao fundo do poço. Mas todo esse tempo Deus está com ele. Às vezes a gente passa situações difíceis e acha que Deus não está com a gente. Deus estava com José. E Deus, estando com ele, fez com que ele achasse graça aos olhos de Potifar. E uma coisa interessante, Potifar pega José e coloca ele para cuidar da sua casa. Ele começa a observar José, leva ele para ser um escravo doméstico, um escravo para dentro de casa. E veja uma coisa, o pai de José retirou José dos campos de apacentar as ovelhas, apacentar os rebanhos com os irmãos para estar em casa. Então em casa ele vai aprendendo as lidas da administração de uma casa. E agora, como escravo, ele sabe o que fazer dentro de uma casa. Ele teve a experiência na própria casa. Então, Deus deu a ele essa experiência. E agora ele tem a oportunidade de usar essa experiência. E Deus estando com ele, e ele estando com o coração disposto a servir nas mãos de Deus, sem murmurar, sem reclamar, o texto não mostra em nenhum momento ele murmurando e reclamando. E aí então o que ele faz? Ele começa a administrar e tudo que Deus, tudo que ele põe a mão, Deus abençoa. E Potifar começa a ver isso. E é legal porque o texto diz o seguinte, que Potifar ele começa a confiar em José a tal ponto de não se preocupar com mais nada a não ser com a comida que comia. O resto tudo, Potifar deixou nas mãos de José. José administra. A única coisa que José não podia tocar era na mulher de Potifar. Só que o texto diz que José era um cara bonitão, de boa aparência. E aí a mulher de Potifar cresce os olhos em cima de José. E aí ele vai, então, crescendo aos olhos do chefe, do seu dono, do seu proprietário, ganhando confiança, se destacando, sendo posto como o administrador mor da sua casa, mas a mulher de Potifar cresce os olhos nele e então trama um plano lá para tentar transar com ele. E ela então, no momento em que está sozinha com ele em casa, ela então tenta arrastar José para o quarto. José foge e acaba deixando a túnica, a sua vestimenta. De novo ele está recuperando uma posição, de novo ele está usando uma túnica
parece que as coisas estão dando certo para ele agora. Mas de novo uma túnica, a túnica que antes despertou o ódio dos irmãos, agora é utilizada pela mulher de Potifar como uma arma para incriminá-lo. Ele foge, ela segura a túnica dele e ela fica com essa túnica na mão. E ela usa isso como prova para dizer, olha, ele tentou me estuprar. Potifar, eu creio que ele conhecia a mulher que tinha, creio que ele tinha apreço por José e não manda matar, mas manda para a cadeia. Então, veja, o queridinho do papai cai ao nível do poço, do odiado pelos irmãos, vendido como escravo. Se torna um administrador, ganha honra e cai novamente, agora a prisão. Está lá ele prisioneiro. Então, mais um tombo na vida de José. E a Bíblia diz que José não murmurou, não reclamou em nada. E a lição aqui, queridos, que nós podemos aprender com José, nesse segundo estágio da vida dele, é a lição da integridade. Sabe, a mulher de Potifar vai em cima dele e ele teve toda a oportunidade de cair nesse erro. Primeiro, ele tinha autoridade sobre os funcionários, ele poderia calar a boca de qualquer funcionário. Eles estavam sozinhos. A mulher ia dar cobertura a ele diante do marido. Ele tinha a oportunidade, mas ele não se vendeu. Ele honrou a confiança do patrão, a confiança que o patrão depositava nele. Ele honrou tudo isso. Então, aquele jovem que tem um coração disposto a servir também tem um coração íntegro. Ele não cede às tentações. Ele poderia ter cedido a essa tentação física, ele poderia ter cedido à tentação de murmurar e reclamar, de brigar com Deus, mas o texto, mais uma vez, não mostra nada. Mostra ele com o coração nas mãos de Deus. E ele vai preso mudo. Ele não acusa a mulher, não tenta se defender, não reclama com Deus, não briga com Deus. Só que Deus estava com José e na cadeia, mais uma vez, ele começa a prosperar. A ponto de os administradores da cadeia permitirem que ele tome conta de tudo. Assim como Potifar, os homens não se preocupam com mais nada, os carcereiros não se preocupam com mais nada, porque José era um homem de um coração puro, um coração íntegro. E ele então cuida de tudo. Ele não toma por vantagem ser posto como administrador da cadeia. Só que aí então, nessa condição, vem o terceiro estágio, a terceira etapa. Diz lá que o copeiro e o padeiro do rei também foram presos. E cada um deles teve sonhos. José teve sonhos. E agora, pessoas perto dele começam a ter sonhos. Um dos homens sonha que está servindo novamente o rei. E então José interpreta esse sonho dizendo, olha, você vai ser restituído. O outro sonha que ao servir o rei, os pássaros vêm e comem os pães, as cestas de pães que ele tinha na cabeça. E aí José interpreta o sonho. Deus dá a José condições de interpretar o sonho. E ele diz, olha, você será morto, você não vai ser restituído ao cargo. E assim como José interpreta, porque Deus estava com José, acontece. E aí José faz um pedido ao copeiro, ao que volta a servir o rei. Lembra-te de mim quando estiveres com o rei. Mas, como a vida não é fácil para ninguém, não era fácil para José, o copeiro volta e não lembra de José. E José continua alguns anos na cadeia. José está sendo moldado por Deus. José aprendeu a administrar dentro da sua casa, aprendeu a administrar a riqueza de um alto funcionário, de um alto oficial do reino, aprendeu a administrar num local com pouquíssimos recursos, como a prisão, e Deus está moldando e ensinando José. E ele continua com o coração nas mãos de Deus. Até que o próprio rei tem sonhos. E aí se inicia
a terceira etapa, o terceiro estágio da vida de José. E no terceiro estágio, a terceira etapa da vida de José, o rei tem sonhos e ninguém consegue interpretar. Se você conhece a história, você vai lembrar que são os sonhos das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. E aí os adivinhos, os sábios do reino não conseguem adivinhar a interpretação do sonho. O faraó fica incomodado, ele tem esses sonhos e não sabe o que significa. E aí até então que o copeiro do rei lembra de José que estava lá na cadeia. E aí fala, rei, teve um homem que interpretou os sonhos e o jeito que ele interpretou aconteceu. Eu voltei para cá e o outro morreu. Então, quem sabe a gente chama ele. Aí o rei manda chamar José. E aí então José vai até o rei e pedindo a Deus, o Senhor, coração nas mãos de Deus, José traz a interpretação ao rei. Existem muitos detalhes, leia o texto, estude durante a semana, como eu falei. Mas resumindo a história, então, José, ele traz a interpretação e ele diz, olha, as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, que nós vamos viver, o Egito vai viver em fartura, e as 7 vacas magras são 7 anos de escassez. Por isso que essas 7 vacas magras, elas vão lá e comem, engolem as vacas gordas. E depois os sonhos com as espigas, que significam a mesma coisa. E aí o rei então fica impressionado e diz, nenhum dos meus sábios conseguiu explicar isso. E é interessante que José aqui ele usa de sabedoria. José não só interpreta o sonho, como José dá um conselho ao rei. Olha, eu acho que o rei deveria administrar bem nesse tempo. O que Deus fez com José? Ensinou ele a administrar a casa do pai, ensinou a administrar a casa do faraó com fartura, a casa de Potifar, melhor dizendo, com fartura, e ensinou ele a administrar a prisão, escassez. E agora o que ele diz? Rei, aproveita o tempo de fartura para encher os celeiros. Guarda durante esse período provisões para um momento difícil. Quando vierem os 7 anos de escassez, então você terá recursos. E aí o rei gosta do que ouve. E aí é a mão de Deus ali. A mão de Deus fazendo toda a história de José ter sentido. E aí então o terceiro estágio da história de José, José se torna o governador, o administrador do Egito. Se torna lá o grão-vizir do Egito, se torna o administrador, o segundo homem mais importante. Acima dele, apenas Faraó, apenas o rei. E aí José então começa a administrar isso. E aí vem os 7 anos de fartura e entram os 7 anos de escassez. E o texto diz que o mundo passa por escassez, menos o Egito. E aí a família de José começa a passar fome. Os irmãos de José vão até o Egito para comprar comida, porque o Egito tem fartura, está tudo estocado, porque José administrou bem. Administrou com as mãos de Deus sobre José. O Senhor permanecia com José. O texto vai mostrando isso. E então, queridos, o que acontece é que a gente aprende agora com José que José ele é provado numa outra área. Primeiro, provado no primeiro estágio, num coração disposto a servir. Ele apresenta esse coração disposto a servir. Depois, provado na integridade, um coração íntegro. Ele não se deixa cair às tentações. Agora, ele é provado no momento de resolver ou de consertar, se resolver com a sua história. Porque agora ele encontra os irmãos. Os irmãos de José vão até lá comprar comida e José os encontra. Já estamos lá no finalzinho. E o texto mostra, queridos, algumas coisas muito interessantes. Mas a maior delas, para mim, é o momento onde José resolve se revelar aos irmãos. José chora amargurado, José se comunica com eles na língua dos egípcios, eles não reconhecem José, aquele jovem se transformou num homem. Nós estamos falando aqui, queridos, de mais de 20 anos de história. Aquele jovem de 17 anos está agora próximo aos 40. E os irmãos não reconhecem ele. Ele está paramentado como uma autoridade egípcia
falando a língua dos egípcios, os irmãos não reconhecem ele. E José então se revela aos irmãos. Eu quero ler o texto com você desse encontro entre José e os irmãos, e dali nós vamos tirar a lição que nós precisamos. Nós vamos ler então Gênesis 45, a partir do verso 4, e diz assim: E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Queridos, você percebeu as palavras de José? Não fiquem tristes nem amargurados com vocês mesmos por causa do que vocês fizeram. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me trouxe na frente de vocês. Para quê? Para salvar vidas. Queridos, o que José apresenta aqui nesse terceiro estágio da vida dele é um coração livre de ressentimento. Primeiro, um coração disposto a servir. Depois, um coração íntegro. E agora, um coração que se resolve com a sua história, livre de ressentimento. Aquele homem que sofreu um atentado contra a sua vida, que correu o risco de morrer na mão dos irmãos, ele entende que foi usado por Deus para salvar a vida desses mesmos irmãos. Se isso não é viver livre de ressentimento, eu não sei o que é. Muitas vezes nós passamos coisas bem menores do que José passou na mão dos irmãos. E nós acreditamos que temos direito de não perdoar. Acreditamos que podemos nos apegar ao nosso ressentimento. José não. Ele tinha um coração nas mãos de Deus e Deus estava com José. E por ter esse coração livre de ressentimento, José então perdoa os irmãos. José aqui oferece aos irmãos não só o mantimento, mas que ao levarem o mantimento até o pai, deem a boa notícia e tragam o pai para o Egito. E então a família de José passa a habitar no Egito. No final da história, depois que o pai de José morre, os irmãos ainda ficam com medo, mas José, diz a palavra de Deus, consola o coração dos irmãos. O texto é Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15. Olha só. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Versículo 15, então, mostra que os irmãos de José estão com medo. Eles ainda não confiavam em José. Eles ainda não confiavam, não acreditavam nesse coração livre de ressentimento. Agora o pai morreu e eles ficaram com medo. Bom, José não fez nada conosco por causa do nosso pai, mas agora que o pai morreu, ele vai se vingar. E aí eles mandam mensagem para José. Olha o versículo 19, a resposta que José dá a eles no encontro com eles. Não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que vocês estão vendo hoje, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Presta atenção nesse final do versículo 21. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Queridos, um coração livre de ressentimento. Um homem que se acertou com a sua história. Queridos, José tem uma história de vida que pode ser muito semelhante à sua e à minha história. Crises, brigas familiares, disputa entre irmãos, preferência de pais com os filhos, uma série de coisas.
ódio na família. Foi vendido, caiu numa terra estranha, lá foi acusado de estupro, foi preso, mas Deus estava com ele e ele estava com Deus. Queridos, que a gente aprenda com José. Primeiro, tendo esse coração disposto a servir. Segundo, tendo um coração íntegro, não cedendo às tentações, não cedendo à murmuração, não reclamando, não brigando contra Deus. Em terceiro lugar, nos resolvendo com a nossa história, tendo um coração livre de ressentimentos. Que as nossas palavras toquem também o coração das pessoas. Quando nós nos resolvemos com a nossa história, as nossas palavras tocam o coração das pessoas. Foi assim com José, que seja assim conosco. Deus te abençoe. Um bom domingo. Bom dia, crianças! Como vocês estão? Mais um domingo em que nós podemos estar juntos para aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre o amor dele. E hoje eu quero contar para vocês uma história que está na Bíblia, no livro de Gênesis, o primeiro livro que a Bíblia apresenta. E essa história se encontra lá em Gênesis, no capítulo 10. E hoje nós vamos conversar sobre uma história que muitos de vocês já conhecem, mas que vale a pena lembrar um pouquinho mais dela. A Bíblia conta que há muito tempo atrás existiam pessoas que falavam todos a mesma língua. Eles se entendiam muito bem, porque eles falavam a mesma língua. Nós aqui nos entendemos bem porque todos nós falamos português. E eles se entendiam porque falavam então a mesma língua. E um dia eles tiveram uma ideia. Mas antes de falar sobre a ideia que eles tiveram, eu queria fazer uma pergunta. Vocês já olharam para o céu, olharam para as nuvens e tiveram vontade de tocar as nuvens? Já? Eu já tive. Quando eu era criança, eu e meu irmão, nós deitávamos na calçada da nossa casa e ficávamos olhando para o céu, imaginando como seria tocar as nuvens e imaginando os formatos das nuvens, procurando nuvem com formato de cachorro, de sorvete. Nós passávamos muito tempo deitado ao lado da nossa casa, no quintal, pensando nisso. As nuvens parecem de algodão, né? Dá vontade de apertar. Pois é, esse povo, essas pessoas, começaram a pensar assim: ninguém presta atenção na gente, né? Quem sabe nós podemos construir uma torre muito grande, tão alta que toque o céu. Assim, as pessoas vão prestar atenção na gente e nós vamos ficar famosos. As pessoas vão querer conhecer quem são essas pessoas especiais que conseguiram construir uma torre que toca no céu. Então eles pediram, a Bíblia diz que eles pediram para que se fizessem tijolos queimados. O que são tijolos queimados? Tijolos queimados eram tijolos que eram feitos num forno grandão, eram colocados lá dentro e queimavam. O barro, a argila que eles eram feitos era queimado e isso fazia o tijolo ficar muito resistente, muito difícil de ser quebrado. E ao invés de usar cimento, que é o que os pedreiros usam nas construções, eles usaram piche. O piche, para vocês entenderem o que é aquele material preto, escuro, que é feito o asfalto das ruas por onde nós passamos. Ele é grudento e muito resistente também. Então eles pensaram assim: ninguém vai conseguir derrubar a nossa torre feita com tijolos queimados, muito resistentes e com piche. E aí eles começaram a construir a torre. Construíram a primeira parte. E a cada andar desta torre, o orgulho deles
e a vontade de se parecer mais com Deus, de ser tão especial como Deus, porque eles queriam que as pessoas prestassem atenção neles. Então nós sabemos que nós só podemos adorar, exaltar a Deus. Eles estavam procurando o papel de Deus. E conforme essa torre crescia, o orgulho e a vontade de ser melhor do que Deus eram muito grandes. E eles continuaram aquela construção. E a torre foi crescendo e crescendo e crescendo. E começou a chamar a atenção das outras pessoas. Era uma torre que estava chegando pertinho do céu. Deus olhou para aqueles homens e pensou: isso não está correto. Vou dar um jeito nisso. Deus entendeu que o orgulho deles estava muito fora de lugar. Orgulho é quando nós não conseguimos admitir que Deus é maior do que nós, quando nós achamos que nós somos melhores que todo mundo, que nós podemos muito mais que todo mundo. Nenhum ser humano pode mais do que Deus, nenhum ser humano é maior ou mais poderoso que Deus. E as pessoas que estavam construindo essa torre estavam pensando assim. Então Deus tomou uma decisão. Ele decidiu fazer uma confusão com esse povo que estava construindo a torre. Antes de Deus fazer o que eu vou contar que Deus fez, eles gritavam assim: me joga um tijolo! E a pessoa que estava lá embaixo entendia, jogava o tijolo e eles construíam. Mais piche! E a pessoa que estava lá responsável pelo piche trazia piche e eles conseguiam. Deus decidiu então fazer uma confusão de línguas. E Deus fez cada pessoa daquele lugar, cada pessoa que estava construindo aquela torre, falar uma língua diferente. E aí ele gritava aqui: me joga um tijolo! E o lá de baixo ficava assim: ei, você não está ouvindo eu falar com você? Ou ele gritava: o piche! Oh, no! O piche! No! Ninguém mais se entendia. E por isso essa torre ficou conhecida como a Torre de Babel, que significa Torre da Confusão. Confusão porque cada pessoa falou uma língua. Isso nos mostra que nós precisamos construir uma torre diferente na nossa vida. Ninguém consegue chegar até Deus construindo uma torre feita de tijolos ou de qualquer outra coisa. Ninguém consegue chegar até Deus construindo uma torre feita com orgulho, feita com a vontade errada que não agrada o coração de Deus. Mas nós temos um caminho melhor para chegar até o céu, para chegar até Deus. Quero mostrar para vocês o caminho. Opa, tá virado. O caminho até Deus. Quando nós queremos chegar até Deus da forma certa, o primeiro passo a dar é conhecer a Deus. Quando nós queremos começar a nossa caminhada rumo ao céu, rumo ao encontro com Deus, nós precisamos começar conhecendo a Ele, conhecendo quem é Deus, sabendo que Ele é criador de todas as coisas, sabendo que Ele criou a mim e a vocês, sabendo que Ele é poderoso, que não existe outro igual a Ele. Depois de conhecer a Deus e entender que Ele é um Deus de amor, nós precisamos parar um pouquinho e reconhecer o nosso pecado. Reconhecer o nosso pecado.
reconhecer que nós somos humanos e que nós erramos, mas que Deus ama a humanidade e quer nos limpar do nosso pecado. Como assim, Tia Mel, reconhecer o nosso pecado? Sim, nós precisamos entender que nós somos pecadores. Só assim nós conseguimos subir mais um pedacinho, mais um degrau para o caminho até Deus, o caminho para o céu. Depois, nós precisamos receber a Jesus, entendendo que sem Jesus nós não somos nada, entendendo que o amor de Jesus lá na cruz foi por mim e por vocês, para limpar o nosso coração do pecado e para que nós estivéssemos mais próximos de Deus. Depois de receber a Jesus, nós precisamos aprender a viver perto de Deus. Precisamos aprender a buscar, a estar pertinho de Deus. Como que nós vamos fazer isso? Lendo a Bíblia, fazendo a nossa oração, chegando perto de Deus através dos nossos momentos com Ele, dos momentos que nós aprendemos mais sobre Ele. Olha como está crescendo a nossa vida, nosso caminhar até chegar lá no céu onde nós vamos estar com Deus. O próximo passo é obedecer. Está ficando tão grande que eu estou desaparecendo aqui atrás. Obedecer a Deus. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer aquilo que nós aprendemos vivendo pertinho de Deus. Obedecer o que a palavra de Deus fala. Fazer as coisas que Deus diz para nós fazermos e pedir perdão quando nós erramos. E assim nós vamos... Opa, minha torre está ficando tão alta que está quase caindo. Chegar ao céu, onde nós vamos adorar a Deus o tempo todo. Vocês já imaginaram como que é o céu? A Bíblia diz que o céu é lindo, tem ruas de ouro e lá nós não vamos mais ter dor nem sofrimento. O orgulho das pessoas lá da Torre de Babel não vai existir mais, porque Deus vai ter nos transformado e nós vamos viver lá louvando e adorando a Deus o tempo todo. Vocês já imaginaram que especial isso? E enquanto nós não estamos lá, nós podemos adorar ao nosso Deus tão querido, com a nossa vida, com o nosso caminhar, com a nossa obediência a Deus, com a nossa vida pertinho dele, com a nossa vida com Jesus, com os momentos em que nós reconhecemos que erramos e pedimos perdão a Deus e a cada momento quando nós conhecemos mais dele. Chegar perto de Deus é como construir uma torre, diferente da Torre de Babel, que foi construída com uma intenção errada. Para nós chegarmos até Deus, nós precisamos fazer todo esse caminho. Amar a Deus, reconhecer que nós não somos nada sem Ele. E assim nós vamos caminhando, passo a passo, dia após dia, construindo uma torre na nossa vida que vai nos levar até o céu. Lá nós vamos viver uma vida totalmente diferente daqui, muito melhor, porque nós vamos estar pertinho do nosso Deus. Como tem sido a tua caminhada? Eu procuro buscar a Deus todos os dias. Claro que eu erro, eu preciso pedir perdão, mas eu sei que um dia eu vou estar lá com Ele, porque um dia eu convidei Jesus para entrar no meu coração. E isso me dá a certeza de que mesmo quando eu erro, eu posso pedir perdão
E Deus, com seu grande amor, me perdoa, me ensina e me ajuda a voltar a caminhada até o céu. Vamos caminhar juntos até lá? É um grande desafio, mas é o melhor que existe para a nossa vida. Jesus é o melhor, Jesus é o grande amor e nós temos a oportunidade de fazer esse caminho até Jesus, até Deus. Vamos orar junto e pedir que Deus nos dê coragem de construir uma torre, não de orgulho como a torre da confusão, a torre de Babel, mas uma torre, um caminhar que agrade o coração de Deus e nos leve no caminho até Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo Teu grande amor. Nós queremos Te pedir agora que Tu nos abençoe e que a nossa vida possa sempre ser uma vida que Te honra e Te adora. Nos ajuda, Jesus, a cada dia caminhar para mais perto de Ti. Nós queremos ser Teus amigos, Jesus, por isso nós Te pedimos que Tu nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e até a noite com mais uma história onde nós vamos aprender mais sobre Jesus. Um grande beijo e até mais! Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Acabou meu tijolo. Traz pra mim. Hã? Isso é uma jaca. Alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Je ne comprends pas. 传召. Acá em Erite Cupton Juntime. ¿Por qué nadie entiende lo que estoy hablando? Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais. Primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande baralhada na Tarra da Babau. Grande baralhada na Tarra da Babau. Com E, Grande berelede ne terre de Bebel. Grande berelede ne terre de Bebel. com I, Grande birilide ni tirri de bibiu. Grande birilide ni tirri de bibiu. com O, Grande baralhada na Tarra da Babau. Grande baralhada na Tarra da Babau. com U, Grundo burulhudo no turro do bubu. Grundo burulhudo no turro do bubu. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Pessoal, alguém aqui fala português? Gostou da música? Então conheça o nosso DVD. Minha vida é uma viagem.